comigo João 19, versículo 38 ao 41. João 19, 38 ao 41. Você está trazendo um breve ensino sobre finanças, uma instrução, queridos, que eu considero uma das mais importantes do meu ponto de vista, para que você entenda, né? Que através desse entendimento, se você prestar muita atenção, vai abrir um leque sobre o entendimento sobre finanças, como nós devemos nos portar, como deve ser administradas as finanças da igreja. Amém? Qual é o fundamento para isso? Amém? Como diz assim o texto: algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que dialogou com Jesus durante a noite, veio também e trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Amém? Glória a Deus. Semana passada nós tivemos aqui o nosso culto de Páscoa e celebração, aquilo que eu creio que é o memorial mais importante da nossa fé cristã, né? A Páscoa, o momento em que Jesus deu a sua vida por nós, pela sua igreja, e depois ressuscitou. É o único Deus de milhares de deuses que morre e ressuscita. Existem milhares de deuses, queridos, mas nenhum Deus ressuscitou assim como Jesus. É isso que traz o fundamento da nossa fé. Um Deus que ressuscitou, que está vivo à direita do Pai. Amém? Então, no episódio da Páscoa, entre meio à Páscoa, depois de Jesus ser crucificado, tem o episódio do seu sepultamento. Eu gostaria de trazer um pouco mais de clareza sobre o sepultamento de Jesus. Amém? Analisando o sepultamento de Jesus, eu notei coisas muito preciosas que eu nunca ouvi. Graças a Deus, Deus me deu esse entendimento, essa revelação para trazer para você. Então, querido, para que você entenda, o sepultamento de Jesus começa com ele ainda vivo. Isso é um ponto muito importante de entender. Já começa com ele vivo. Já começa a ser sepultado vivo, né? Lá em João 12:3 diz assim, que Maria ungiu os pés de Jesus, com ele ainda vivo. E no final ele explica que ela estaria fazendo aquilo estaria ungindo para a sepultura, com ele ainda vivo. Então Maria, ela deposita aos pés de Jesus um perfume caríssimo, no valor de 1 libra. Trazendo para o real, nos nossos dias, aquele perfume hoje valeria em torno de 15 mil reais. Perfume caríssimo, depositado aos pés de Jesus. Estava ungindo para a sua sepultura, com ele ainda vivo. E essa é a mesma Maria que ungiu, é a mesma Maria de Lucas 10:39, que anteriormente, no episódio anterior, estava aos pés de Jesus recebendo instrução dele. Enquanto Marta estava para lá e para cá, com muitos afazeres, Maria estava ali aos pés de Jesus, recebendo instrução, sendo discipulada pelo Mestre. E mais adiante, uma semana antes da sua crucificação, ela unge com um perfume caríssimo. Nós lemos no início sobre dois personagens, duas figuras, dois homens que também investiram no sepultamento de Jesus. Um deles é Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos principais dos fariseus, o mestre da lei, participava do Sinédrio, um homem muito importante naquele momento, um dos principais mestres do judaísmo naquele momento. E a Bíblia diz que ele investiu 100 libras no sepultamento de Jesus. 100 libras que foram o que? Um composto de mirra e aloés, especiarias finíssimas que custaram 100 libras. E trazendo para o real, 100 libras, querido, eu fiz os cálculos através desses dados, equivale hoje a 1.500.000 reais em especiarias que Nicodemos destinou para o corpo de Jesus, para embalsamá-lo. 1.500.000 reais. Por que será que ele fez isso? Pode ser um dos motivos que ele estaria guardando para ele mesmo. Ele era um homem muito importante no meio dos judeus. E a cultura diz que
quando um judeu muito importante é sepultado, ali com ele vão muitas especiarias no seu embalsamento, para que passe semanas e meses aquele cheiro bom, para que todos que passem ali sintam aquele cheiro bom e lembrem, bom, esse é um homem importante, tamanho é o cheiro das especiarias, tamanho o aroma, né? Então muito provavelmente estava guardando para ele e investiu no sepultamento de Jesus, porque ele entendia que ele era um homem importante, porém ele entendia que Jesus era o Messias, um homem muito mais importante que ele, o próprio Deus. José de Arimateia também investe no sepultamento de Jesus, porém ele investe com um sepulcro que era para ele, um sepulcro novo. Naquela época, um sepulcro que era escavado na rocha era caríssimo, somente homens muito importantes poderiam ter um sepulcro igual aquele. E o José de Arimateia era um homem muito importante, ele era um senador, participava do sinédrio também, era um homem muito rico. Eu não consegui identificar o valor de um sepulcro daquela magnitude naquela época. Não consegui pegar os dados para te trazer o valor, mas com certeza, querido, na casa dos milhões. Bem? Então, o que essas três pessoas têm em comum? Tanto Maria, como Nicodemos, como José de Arimateia, tem algumas coisas em comum. Esses três, eles eram instruídos por Jesus. A Bíblia faz questão de dizer que José de Arimateia era um discípulo em secreto de Jesus. Assim como Nicodemos ia ter em secreto com Jesus. Ambos eles tinham medo de represálias do povo judeu, porque Jesus estava ensinando ensinamentos que eles não concordavam. Então eles eram discípulos de Jesus, assim como Maria também era uma discípula de Jesus. E algo em comum entre eles também, que eles prosperaram financeiramente para fazer o que fizeram. Era impossível não serem prósperos financeiramente, né? E os três também investiram no sepultamento de Jesus. Maria, Jesus em vida, e os outros dois com Jesus já morto. Amém? E o que eu entendo com tudo isso? Que ser instruído por Jesus, querido, ser instruído pela sua palavra, pelos seus princípios, vai nos fazer prosperar, é inevitável. Amém? Vai nos fazer prosperar. E também os ensinos de Jesus, os seus princípios, a sua palavra, vai nos fazer também entender o porquê já somos prósperos. Amém. Com um único objetivo, principal objetivo: devolvermos parte dessa prosperidade financeira para o corpo de Jesus. Assim como Maria fez, assim como José de Arimateia fez, assim como Nicodemos fez. Eles prosperaram e entenderam porque já eram prósperos. E parte dessa prosperidade financeira devolveram para o corpo de Jesus, no seu sepultamento. Amém? Então quem é o corpo de Jesus hoje? Nós somos o corpo de Jesus. Amém? E no nosso meio ainda tem irmãos que fazem parte do mesmo corpo. Membros sarados e membros que estão doentes, membros que estão morrendo e precisam desse mesmo investimento. Membros que estão morrendo precisam também de investimento para que voltem à vida. Amém? E por que Jesus morreu? Para que você entenda. Por três principais motivos: pelo pecado da humanidade, pelos fariseus e suas mentiras. E é exatamente por isso que muitos no meio da igreja hoje estão morrendo. Pelos seus pecados, por mentira de falsos líderes, fariseus, falsos pastores, falsos mestres, profetas. Boa parte dos membros da igreja estão morrendo e precisam de investimento no seu corpo, assim como Jesus teve, no seu corpo morto. Então, para que você entenda, quando Jesus foi sepultado e ali foi colocado mirra e aloés no seu embalsamento, a mirra tinha duas características. Uma delas era estancar sangramentos. Trazendo isso profeticamente para os nossos dias, existem muitos membros que estão sangrando nos nossos dias e precisam que seja estancado o seu sangramento. Sangrando por quê? Por falsos líderes, falsos ensinos, por defraudações. Estão sangrando. Então veio a mirra, profeticamente, o investimento na igreja através de dízimos, ofertas, e cura essas pessoas, estanca o seu ferimento. A mirra também tinha a característica de amenizar dores do corpo. Exatamente isso. Vem investimento destinado para a igreja e ameniza as dores de membros que estão sofrendo com dores ainda. Dores do passado, dores que ainda não foram curadas, dores que a partir de serem cristãos absorvem por falsos líderes, falsos ensinos. E também tem a especiaria do aloés, que veio o quê? Para limpar e perfumar. Então todo o investimento da igreja, todas as finanças da igreja servem para esse processo: estancar ferimentos, amenizar as dores, limpar e perfumar o corpo de Cristo. Exatamente como foi feito com o corpo de Cristo morto. Amém? Então, de uma forma prática, para que você entenda,
Eu gosto de ser prático, prático e aplicável, né? Existem dois principais meios do dinheiro voltar ao corpo de Cristo e gerar tudo isso que eu falei. Dois meios principais, não são os únicos, mas os principais eu gostaria de te falar. Um deles é um investimento na estrutura. Nós só podemos congregar hoje porque nós temos uma estrutura aqui. Qualquer igreja que você pensar agora está lá com pessoas congregando lá porque existe uma estrutura que as protege da chuva, agora está chovendo, protege do vento, do frio, do calor, né? Então nós só podemos congregar hoje porque nós temos uma estrutura. E o investimento na estrutura gera o quê? Nós possamos congregar e nós possamos estar entre os irmãos, gerando o quê? A comunidade, uma comunidade, né? Como era na igreja de Atos, não existia nenhuma necessidade entre os irmãos, nos ajudando mutuamente. Aí você pode falar, Bruno, mas eu não concordo que os meus dízimos e ofertas sejam para investir numa estrutura, deixá-la cada vez mais harmônica, confortável, esteticamente bonita ou cada vez maior. Eu não concordo que os meus dízimos sejam destinados para isso. Eu posso dizer, você está no seu direito de pensar assim, porém entenda, você já é obrigado a fazer isso com os seus impostos. Tudo que você compra está lá embutido os impostos. E como que você acha que são feitas as escolas, faculdades, como é comprado o terreno? Exatamente através dos seus impostos. Então automaticamente você já é obrigado a investir em escolas, faculdades, através dos seus impostos. O governo te obriga a fazer isso, o que não é errado. Escolas e faculdades é algo positivo, né? Outro ponto importante do dinheiro voltando para a igreja e investindo no corpo que está morrendo é através de ministros integrais, querido. Isso é muito importante nós entendermos. Hoje é muito necessário nós termos pastores e líderes integrais na obra, assalariados, para poder cuidar cada vez melhor dos membros de uma comunidade. Serem integrais, destinarem tempo de suas vidas, todos os dias, destinarem um tempo para cuidar dos membros, aconselhá-los, apacentá-los, ajudá-los na sua cura, na sua libertação. E para isso o pastor precisa ser integral na obra. Como é que ele vai ser integral? A partir do momento que ele for assalariado, através dos dízimos e das ofertas, retirando uma parte disso para isso. Amém? Então você pode muitas vezes reclamar, o pastor não me dá atenção como eu gostaria, não vai na minha casa, não me visita. Querido, entenda, ele está integral na obra. Pergunte para ele se ele está integral, se ele já é assalariado na obra. Aí você vai entender o porquê que ele não consegue despender o tempo que você gostaria para ele. A partir do momento que ele for integral na obra, ser assalariado, aí sim, querido, você pode até cobrar. Ó, pastor, eu preciso de um tempo de qualidade contigo. Aí você está no seu direito, querido. Porém, enquanto isso não acontece, você precisa ter um raciocínio quando é isso, amém? Aí você pode dizer, mas eu não concordo, pastor, que os meus dízimos e ofertas têm que ser destinados para o salário de pastores integrais. Querido, você está no seu direito de pensar assim. Porém, entenda, você já faz isso automaticamente através dos seus impostos também. Se você é obrigado, através dos impostos, a investir em escolas e faculdades, você também é obrigado a investir no salário de professores integrais lá, que ficam lá o dia inteiro instruindo pessoas, crianças, jovens, adultos, né? Você já é obrigado a fazer isso. Então nada mais justo, sensato, correto e racional que você entenda que seus dízimos e ofertas são para investimento na estrutura, investimento em líderes e pastores que possam cuidar dos membros daquela comunidade. Basicamente isso. Existem muitas outras formas de voltar o dinheiro para curar os membros. Porém essas são as duas principais, queridos, que nós não podemos abrir mão, amém? Então todos esses investimentos têm a ver com o quê? Com trazermos vida novamente ao corpo de Jesus, através de uma estrutura, através de pastores que vão fazer o quê? Cuidar, apacentar, instruir, ser usados por Deus para curar, aliviar as dores, estancar os sangramentos. Amém? Porém entenda que o maior investimento não são nos que estão fora, perdidos. O maior investimento dos recursos da igreja são nos que estão dentro, que estão perdidos. Amém? Como eu sei disso? Os textos que nós acabamos de ler no início. Maria destinou 15 mil reais aos pés de Jesus, porém Nicodemos destinou 100 vezes mais para o corpo morto de Jesus. Então quem mais precisa dos recursos da igreja hoje são aqueles que estão morrendo, membros que estão morrendo. Precisam desse investimento na estrutura, em pastores, em líderes, para que Deus possa através deles curá-los, estancar seu sangramento, cuidar de suas feridas, pastoreá-los.
Amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé. Vamos ofertar e dizimar com esse entendimento. Glória a Deus.